Apesar de que quando eu meço um qubit ele colapsa ou decai, mas esses termos colapsar e decair é a mesma coisa, né? Eu às vezes uso decair, às vezes uso colapsar. Mas voltando ao assunto, quando eu meço um qubit, ele colapsa para 0 ou 1. Aí vocês vão pensar, pô, mas daí não tem muito interesse esse negócio aí, né? Será que só serve para eu gerar números aleatórios, esse tal de computador quântico? Não é verdade. É que eu consigo atuar sobre o qubit antes dele ser medido, o que possibilita que eu faça uma série de coisas da maior importância. A gente atua sobre o qubit usando as chamadas gates, que são em parte hardware e em parte software. Esse nome gate, às vezes se usa operador, mas esse nome gate vem da computação clássica, né, em que eu posso atuar sobre a chave de 0, 0 ou 1, e eu uso aquelas gates not, or, não sei o que, né? Aqui no caso nós temos várias gates, e a gente vai fazer um exemplo aqui programando com a gate CNOT, que pode entrelaçar dois qubits, de modo que quando eu colapso o primeiro, né, o segundo vai colapsar com o mesmo valor. Isso aí é mais importante do que vocês podem imaginar. Por quê? Vocês talvez tenham visto isso na física quântica. Quando eu faço entrelaçamento entre dois elementos quânticos, quando eu mudo um, o outro automaticamente muda. E esses dois elementos podem estar completamente distantes. Um pode estar no Brasil, o outro pode estar no Japão. E a mudança do segundo é imediata. É mais rápida do que a velocidade da luz. Porque não é que a alteração de uma vai para o outro, não. Através de ondas, etc. Não. Esse transporte aí é imediato, né? Vamos ver um exemplo então. Só que no nosso caso, aqui no nosso Q-Sharp, a gente não consegue trabalhar com dois computadores. Então eu vou entrelaçar dois qubits que estão no mesmo computador. Vamos ver o exemplo. Vamos analisar então o nosso script aí. Eu começo com o namespace lá, aqueles opens, entry point, e operation, primeiro operation, eu crio ali 6 qubits, tá? Então nós vamos entrelaçar os 3 primeiros qubits com os 3 qubits sequentes, né? Então, como é que eu uso uma gate? Na realidade, a gente já usou o Hadamard ali, né? Mas aqui a gente está usando aqui o CNOT. Eu uso CNOT, o qubit 0, entrelaço ele com o qubit 3. Agora repare uma coisa importante, quando eu faço o entrelaçamento, eu só uso o Hadamard no primeiro, né? No primeiro da dupla ali. No outro eu não preciso colocar ele em superposição. Então entrelaçamos 0 com 3, aqui a mesma coisa, entrelaçamos o 1 com 4, entrelaçamos o 2 com 5. Né? Aí eu meço esses qubits todos e coloco na mensagem aqui o resultado da medição. Esse resultado vai ser em binário, né? Eu reseto esse negócio aqui de tal maneira que eu posso fazer vários shots, né? Vamos rodar esse negócio. Rodamos aí, vamos ver o que deu, né? Aqui. Deu 1, 1, 1 e 1, 1, 1. Quer dizer, o primeiro está igual ao quarto, né? O segundo igual ao quinto e o terceiro igual ao sexto. Vamos rodar isso de novo aqui. E rodamos 100 vezes aqui, né? Tem importância. Vamos rodar aqui 20 e poucas vezes, né? Vai dar um outro resultado qualquer aí. Até por coincidência dá
ao mesmo, né? Aí deu 001 e dos correspondentes deu 001. Vamos rodar outra vez aqui, né? Deu 110 e 110. Então, quando eu mudei o primeiro, mudo o segundo. Esse primeiro aqui podia ser, esse conjunto aqui podia ser um número, né? Considerar isso como um número. Se eu passo para decimal, e seria, por exemplo, 1 é 15, né, que eu me lembro. Então eu transmito 15 de um lugar para outro lugar, né? Entende? Isso aí, se vocês pensarem isso, tem uma importância enorme, né? E eu só consigo fazer isso com a computação quântica. É isso aí. Juntando várias gates e entrando com outras lógicas de programação, os geniozinhos da ciência da computação quântica conseguem criar aquilo que nós chamamos de algoritmos, né? E usando esses algoritmos, eu posso fazer várias tarefas importantíssimas em todas as empresas. Nós vamos mostrar um uso bem simples aqui de uma programação com um algoritmo, no caso é o algoritmo de Grover, em que eu posso trabalhar com o que a gente chama de listas voláteis. O que é uma lista volátil? É uma lista de nomes que tem uma sequência, por exemplo, 5 nomes. E esses nomes daqui a pouco variam, e daqui a pouco variam de novo. Eu vou mostrar aqui uma lista assim mais fácil de entender, que é uma lista de nomes, mas depois a gente vai ver um outro exemplo mais real, que seria o trabalho, por exemplo, de carrinhos de entrega de bagagem em várias entradas, em vários portões de aeroporto. Mas vamos então para a situação mais simples, né? Vamos analisar aqui o script de listas voláteis. Como sempre, eu dou um namespace, coloco aqui as bibliotecas, né? E repare aqui, eu tenho uma lista que tem aqui no caso, eu acredito que são 10 nomes, né? Alice, Bob, Charlie, David, Eve, Frank, Grace, Heidi, Ivan e Peter, tá? Eu tenho 10 nomes. E aqui eu começo criando qubits. Quantos qubits que eu tenho que criar aqui no caso específico para esse tipo de trabalho? O suficiente, né, para 10 nomes. Então eu tenho aqui, como eu sempre tenho que colocar um 2 elevado a qualquer coisa, se eu colocar 2 elevado a 3, que é 8, não dá porque eu tenho 10 aqui. Então eu tenho que colocar 2 elevado a 4, que está 16. Então para 10 aqui, 16 está bom. Então isso é a primeira coisa que eu tenho que aprender, né? Eu crio o número de bits aqui, de qubits, que tem essa característica aqui de ser suficiente, tendo como base 2 e elevado a alguma coisa, né? Eu vou colocar uma mensagem aqui, sempre com a lista embaralhada. Quer dizer, eu vou usando essa função aqui, né, que vocês não conhecem, que não aprenderam ainda a programação em Q#, mas existe uma função que embaralha uma lista, né, embaralha os nomes numa lista. Eu então vou embaralhar essa lista, tá? E depois eu executo aqui com o Grover, né? Eu executo
para descobrir qual a posição do Peter, né? Do Peter ali. O Peter, o nome do Peter ou Peter, né? Ele está numa posição na lista. Daqui a pouco a lista embaralha de novo, ele vai para uma outra posição, tá? E eu quero saber, num determinado instante, eu quero saber onde é que está o Peter, né? Tá? Então, eu usando o Grover, eu consigo justamente o número dessa posição. Agora, como vocês lembram, eu trabalho aqui sempre com zero. Então, para saber a posição da nossa maneira de ver as coisas, eu acrescento o número 1, feito a gente fez na última aula, né? Tá? Eu imprimo esse negócio. Eu posso, num shot, eu posso rodar várias vezes. Podia rodar uma vez só, mas aqui no nosso programa, para a coisa ficar mais fácil de entender, eu vou criar várias interações. Eu vou criar várias rodadas, né, do nosso Grover aqui, tá? E esse aqui são as chamadas que eu estou chamando de rounds aqui, tá? E eu então retorno aqui qual é a posição do Peter, né? Eu tenho aqui a continuação aqui desse programa. Não vou entrar nesses detalhes aqui porque vocês não viram ainda como é que faz isso, tá? Vamos ver primeiro como é que a coisa funciona, depois, no futuro próximo, a gente vai aprender a programar com os nossos algoritmos, né? Vamos rodar esse negócio então. Rodamos aqui. E agora vocês vão entender melhor. Talvez vocês não estejam entendendo bem, mas eu rodei aqui, eu fiz 50 shots, né? Mas eu tenho o resultado do último shot. E em cada shot eu estou fazendo 3 rounds, né? Então aqui, primeiro round, a lista estava assim: Ivan, Alice, Eide, Davi, Bob, não sei o que, parará, parará. O Peter estava aqui em 9º. Será que o meu programa lá conseguiu descobrir a posição do Peter? Conseguiu, né? Diz que ele está em 9º. Depois a lista foi embaralhada de novo. E aqui está Grace, David, não sei o quê. O Peter mudou de 9 para 8. Será que o nosso algoritmo lá encontrou a posição? Encontrou. É 8, né? E aqui? O Peter foi para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que deu 6 aqui? Deu 6. Ainda bem, né? Tem um negócio que quem sabe faz ao vivo, mas às vezes dá uns vexames. Posso rodar de novo, só para vocês acharem bonitinho. Posso rodar com 100 shots, né? Vamos ver aqui. Mudou tudo, né? O Peter aqui está em 8º, né? 8º, 9º, 10º, né? O Peter foi para aqui, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º. Então acertou aqui também. Aqui o Peter foi para 8º, 8º, 9º, 10º. Então o negócio funciona, né? Agora, eu vou colocar esse exemplo aqui, eu vou colocar no meu GitHub, tá? E é GitHub /Adamasqj2/Quantum. Eu espero que vocês sejam programadores e entendam de GitHub. Então esse script está lá, vocês podem copiar para a sua máquina, né, e rodar esse negócio, vocês vão ver ao vivo. Mais do que isso, vocês podem pegar esse exercício e fazer simulações de outras coisas feitas. Eu vou fazer agora para vocês aqui, tá bom? Preste atenção aqui num caso real, né, digamos assim, em que eu vou usar o Grover para fazer uma simulação desse negócio. Digamos que eu tenha no aeroporto, eu tenho os portões onde os aviões param ali, né, eu tenho 10 portões, tá? E num determinado instante eu tenho 6 aviões parados e eu tenho 4
carrinhos que levam bagagem para o avião. Então é bom anotar essas coisas, né? Que eu vou fazer ao vivo aqui. Eu tenho 10 portões, 6 aviões e 4 carrinhos, né? Tá? Nesses carrinhos tem os motoristas. Um deles é o Peter, tá? E eu tenho outros 3 motoristas lá. Não interessa muito o nome deles, tá? Agora, eu consigo criar uma antena em cada portão desse e coloco também uma antena no carrinho, de tal maneira que quando o carrinho entra na área de um determinado portão, né, eu tenho portão 1, 2, 3, 4, até 10, quando o carrinho do Peter ele entra para entregar a bagagem no portão 4, eu automaticamente, através dessa antena, eu consigo colocar num arquivo, num computador. Então agora nós estamos mexendo com hardware, né, e o computador, etc, etc. Eu consigo colocar numa lista, dentro do aplicativo, em que portão que determinado carrinho está. E digamos que o chefe lá dos motoristas, não sei lá, ele quer saber em qual portão que está o Peter. Tá? Então eu posso usar um programa semelhante, né, um script semelhante a este que a gente viu, com algumas modificações, em que imediatamente eu consigo saber onde é que o Peter está. Tá? Vamos tentar então ver se a gente, aproveitando aquele exemplo, a gente consegue adaptar isso para a mesma coisa. Eu posso ter outros casos, por exemplo, hoje nos escritórios, né? O cara não tem mesa nem tem ramal. Então o Peter ele entra no escritório lá da IBM e ele vai trabalhar numa determinada mesa que está vaga, e aquela mesa é a mesa 8 e que tem um telefone, e esse telefone, o ramal é 8. E uma hora, isso de alguma maneira eu consigo gravar a ligação entre o nome do funcionário e o ramal em que ele está. Tá? E aí, se o chefe quer saber o ramal do Peter, ele entra no aplicativo e encontra. Aí o Peter sai, vai embora, desliga o negócio, chega uma outra pessoa, senta naquele negócio, enfim. Acho que deu para entender, né? Vocês são pessoas inteligentes, deu para entender. E vamos adaptar o negócio aqui para o caso aqui dos carrinhos no aeroporto. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Eu vou fazer esse negócio aqui ao vivo e espero que dê certo, né? Então eu tenho ali aquela lista que são os 10 portões, né? Tá? Mas eu só tenho 6 aviões num determinado instante, né? Vamos considerar o instante como um round, né? Então, num determinado instante lá no aeroporto, ao 12:10, tá? Eu tenho 6 aviões parados. E agora eu tenho só 4 carrinhos no aeroporto. Então, nessa minha lista aí nessa minha lista de 10 aí, eu só vou ter 4 motoristas, né? Vou ter 4 motoristas só, um deles é o Peter. Então aqui, e o avião não tem muito interesse, né? Poderia até fazer um negócio mais sofisticado, mas aqui, vamos ver aqui. A lista aqui, eu vou pôr vago, né? Não, vago não, porque vai ter os do avião, né? Sem atendente, né? Sem atendente. Aqui também. Sem atendente. Atendente é o carrinho lá, né? Charlie aqui também. Sem atende.
prestar atenção aqui para não, para não passar o negócio aqui, né? Tem que ter 4. Os 4 são o Peter, o Ivan, a Eide e a Grace. Então esse franco aqui também é um portão, né? Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou fazendo aqui, né? Sem atende, né? É aqui o último que falta aqui. Sem atende, tá? O resto aqui eu não preciso mudar nada, acho, né? Então eu tenho aqui, repetindo, eu tenho 4 motoristas em 4 carrinhos, eu tenho 10 portões, e esse carrinho vai num avião, entrega a bagagem, 1 hora depois, vamos falar que cada round é 1 hora, já mudou essa configuração, né? Cada carrinho desse está em outro portão. Então, a 1 hora, o cara quer saber onde é que está o Peter. Então, ele roda o aplicativo. Na hora seguinte, lá, quer saber de novo onde é que está o Peter. Em que portão que ele está. Ele roda outra vez. Lá, 4 horas da tarde, ele quer um novo round. Ele quer saber onde é que está o Peter, roda o aplicativo de novo. Poderia mudar esse aplicativo, fazer uma coisa mais sofisticada, para eu conseguir entrar com o nome, né? O nome aí ficava mais legal, né? Mas vai dar mais trabalho. O chefão lá, ele entra com... Quero saber a Eide. Então ele entra com o nome da Eide, entra no aplicativo, roda, e aí dizem que portão que o carrinho da Eide está. Tá? É uma coisa fácil de fazer. Mas ia complicar aqui o nosso programa, eu quero só mostrar a potencialidade de vocês. Vocês vão dizer também, pô, mas eu posso fazer isso aí com arquivo SQL e o cara acerta não sei o quê. Mas o importante é o seguinte, se eu vou fazer isso com arquivo SQL, eu vou ter que ter uma chave. Eu vou ter que ler, né? A posição 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 10 e saber, o Peter está aqui, então o Peter não está lá, não, o Peter está em tal. Então eu tenho sequencial, e aqui não. Aqui eu vou de uma forma quântica, em que eu tenho muito menos leituras do que no caso do arquivo SQL. Isso aí, nessa brincadeira nossa, não tem sentido, mas você imagina alguma aplicação em que eu tenho um arquivo que tem 1 milhão de registros lá, tá? Eu quero achar um determinado, sei lá, o saldo do cliente fulano de tal. Eu usando o SQL, o SQL vai ter que ter um índice, é assim que funciona. O SQL não faz mágica. Tem um índice e vai pesquisando lá 1 milhão até achar o cara. Aqui no caso não. Aqui eu uso as propriedades quânticas aqui, e que essa coisa foi bolada pelo tal de Grover, né? Bem, vamos rodar esse negócio, chega de conversa. Será que vai funcionar esse negócio? Vamos ver, né? Vamos ver aqui. Rodou, cadê? Em qual portão? Qual portão que está o Peter? O Peter está no portão. Aqui, o primeiro portão está sem ninguém, 2, 3, 4, no 5 está a Eide, no 6 está a Grace, no 7 está o Peter, e no 10 está o Ivan, né? O Peter está no 7, então está certinho aqui, tá? Bem, acho que deu para vocês entenderem, né? Esse vídeo está ficando muito comprido, então é isso aí. Eu quis saber onde é que estava o Peter, e o Peter está lá naquele portão, e os outros estão em outros portões, e alguns portões estão sem atendimento. Se eu rodar de novo, eu vou ter outros valores. O Peter aqui foi para outra posição aqui, né? Tá? Espero que vocês tenham entendido e estejam agora mais entusiasmados, então, para aprender computação quântica. Obrigado, continue com a gente.